Flamengo desiste de Claudinho e mira em jogador da Premier League. Matheus França está próximo de deixar o Flamengo. Gabigol atinge marca histórica no rubro-negro. E Landim faz promessas em caso do título brasileiro. Salve, salve nação rubro-negra, salve, salve a todos os amigos que acompanham o Café com Fla. Vamos abordar as principais notícias relacionadas ao Flamengo nesta sexta-feira, 28 de julho de 2023. Depois desse pedido, vamos então ao que interessa, que são as notícias do nosso Mengão. O Flamengo desistiu então da contratação do meia Claudinho junto ao Zenit da Rússia. Após o pedido de 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, o Flamengo não aceitou mais conversar com o clube russo. Inicialmente, o Flamengo fez uma proposta por 15 milhões de euros ao Zenit, que havia feito essa contraproposta de 25 milhões. Claudinho foi o primeiro nome a entrar no interesse do Flamengo após as contratações do goleiro Rossi, do volante Alain e do ponta Luiz Araújo. Contudo, com a pedida acima do oferecido pelo Flamengo, quase 50% mais do proposto inicialmente, o Flamengo desistiu de repatriar o jogador. Claudinho é titular absoluto no Zenit, o ex-jogador do Bragantino, tinha interesse de voltar ao Brasil visando as convocações para a seleção brasileira. Mas, pelo menos agora, não será o momento em que Claudinho vai retornar para o futebol nacional. Veremos nas próximas janelas de transferências, então, se existirá uma nova investida do Flamengo para o jogador, que serviria como substituto de Arrascaeta ou Everton Ribeiro no atual elenco rubro-negro. Outro jogador que estava na mira do Flamengo e que não vai vir mesmo é o meia Nicolás de la Cruz do River Plate. O time argentino se negou a aceitar a proposta do Flamengo nos últimos dias e chegou até a ser especulado pelo futebol italiano. Mas o seu destino deve ser o mundo árabe. O Al Duhail do Catar abriu conversas para contratar o volante de 26 anos. A equipe é comandada pelo argentino Hernan Crespo, ex-São Paulo. De la Cruz já teria acertado os valores contratuais com o time do Catar, que por sua vez finaliza os detalhes para depositar a multa integral no valor de 16 milhões de dólares, cerca de 75,8 milhões de reais na atual cotação. Assim, o jogador uruguaio deve fazer hoje o seu último jogo com a camisa do River Plate no duelo contra o Racing. Segundo informações da imprensa argentina, De la Cruz viaja para o Catar já nesta segunda-feira para realizar os exames médicos e também físicos. Então, mais um desfalque aí para o Flamengo, mais um reforço que o Flamengo não vai irá contratar. E sobre o Wendel, o Flamengo segue confiante na contratação do jogador, apesar da primeira oferta de 13 milhões de euros ter sido negada pelo Zenit. O volante não faz parte do plano da atual comissão técnica do time russo e estaria liberado para negociar com qualquer outro clube, desde que os valores agradem ao Zenit. Durante essa janela de transferências, o Zenit chegou a pedir cerca de 20 milhões de euros pelo jogador ao Palmeiras, que prontamente negou. O empresário do jogador, Thiago Ribeiro, se reunirá com dirigentes do Zenit para tentar avançar nessas negociações com o Flamengo. Caso haja o aval do Zenit na liberação, o Flamengo tentará regularizá-lo a tempo para a Libertadores, lembrando que a inscrição termina amanhã. E se não virar Claudinho, De la Cruz e a situação do Wendel está complicada, o Flamengo desistiu dos reforços? Negativo. O clube possui alguns planos alternativos nessa janela de transferência. Um dos nomes é Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras, e que está no futebol inglês. A primeira conversa não foi das mais animadoras, mas o Flamengo ainda deseja contratá-lo. Como ele não teve tantas oportunidades, inclusive nessa pré-temporada e na temporada passada, o Flamengo vai fazer essa proposta pelo jogador. Os representantes do atleta, inclusive, já deram um aval positivo, mas depende de um sim do Scarpa, que deseja continuar no futebol europeu. Outro nome que voltou a ser ventilado é o de Maurício, atualmente no Internacional. Segundo o jornalista Gabriel Orfal, o jogador voltou a entrar no radar do rubro-negro após as recentes negativas ouvidas do Zenit. Ainda de acordo com o repórter, Márcio Tanuri, chefe do departamento médico do Flamengo, irá avaliar os documentos referentes às recentes lesões que Maurício sofreu no Internacional. Caso possua o sim do departamento médico, o Flamengo iniciará as negociações. Mas assim, sinceramente não vejo com bons olhos essa chegada do Maurício, apesar dele ser um jogador até promissor e que possa evoluir. O nome do Scarpa sim me agrada, mas é improvável que ele vai vir para o Flamengo neste momento, em meio a essas suas declarações.
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e ver como é que o Flamengo vai realmente se manifestar em relação a essas transferências após os 3 jogadores que já chegaram ao rubro-negro. Ainda seguindo no mercado da bola, vamos falar das possíveis saídas do Flamengo. A possível saída, melhor dizendo. Matheus França não deve ir para o Chelsea, como chegou a ser especulado. Mas isso não impede o jogador de jogar a Premier League a partir da próxima temporada. Isso porque o Crystal Palace, time do John Textor, planeja oferecer uma proposta de cerca de 25 milhões de euros pelo meia. Caso a venda se concretize, Matheus França pode ser a 4ª maior transferência da história do Flamengo, perdendo apenas para o Vinícius Júnior, Lucas Paquetá e Renier, ultrapassando a quantia paga pelo Olympique de Marseille pelo Gerson, hoje a 4ª maior transação do mercado do Flamengo para a Europa. Além do interesse do Crystal Palace, o Bayer Leverkusen, o Newcastle e o Lyon já chegaram a sondar o staff do jogador, e o próprio Flamengo, mas acabaram se assustando um pouco com os valores pedidos. Vale destacar que a janela de transferências para o futebol europeu só será fechada no dia 31 de agosto, um longo período aí para que o Flamengo possa fazer essa negociação do Matheus França com o futebol europeu. Ontem trouxemos a informação de que parte da premiação de possíveis títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, cerca de 50%, iria para uma bonificação aos jogadores, comissão técnica e funcionários do clube. E esse valor ainda pode aumentar após a promessa de uma premiação vantajosa em caso do título brasileiro. Meu amigo, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, em entrevista ao canal Paparazzo Rubro Negro, afirmou que pagará um bicho maior em premiação em caso de conquista do Brasileirão. Segundo o dirigente, o valor seria tão bom quanto o da Libertadores e da Copa do Brasil. Se isso for cumprido, o Flamengo pouco arrecadaria da premiação do Brasileiro, que hoje é de 25 milhões ao campeão. Vale lembrar que o Flamengo hoje está na 3ª colocação do Brasileiro, 12 pontos atrás do líder Botafogo após 16 rodadas. Vamos ver agora então, depois dessa informação, se o time irá desempenhar melhor no Brasileirão, algo que ainda não aconteceu na atual temporada. Vamos ficar na torcida. Agora vamos falar de Gabigol. Ainda que tenha um ano longe de ser dos melhores em relação aos anteriores, principalmente desperdiçando vários pênaltis, Gabigol alcançou uma marca histórica com o seu gol marcado diante do Grêmio. Ele atingiu a marca de 30 gols, ou seja, em todas as competições que ele já jogou com a camisa do Flamengo, ele já marcou mais de 30 gols, na Libertadores, Brasileirão, Carioca e agora a Copa do Brasil. No Brasileirão, o Gabi é o 14º maior artilheiro da competição, com 108 gols, sendo 66 deles marcados pelo Flamengo. Em campeonatos estaduais, por sua vez, balançou as redes em 58 oportunidades, sendo 37 pelo Carioca. Pela Libertadores, já chegou a marca de 31 gols marcados, sendo o maior artilheiro brasileiro entre todos. Deste, somente um não foi com a camisa do Flamengo, quando ele anotou pelo Santos. E agora, pela Copa do Brasil, chegando a esse gol de número 30, estando apenas 7 gols do Fred, o maior artilheiro da competição. E assim, né, por mais que o Gabi perca muitos gols, está longe de ser o melhor momento com a camisa do Flamengo, ele é sim um dos ídolos rubro-negros, cravando seu nome já na história, é um dos maiores artilheiros do Flamengo. Vale destacar, inclusive, que ele hoje está no top 8 de maiores artilheiros do Mengão, com 152 gols anotados, superando o Bebeto. O Bebeto estava com 151, ele estava empatado com o Bebeto. E caso marque mais 3 gols, irá ultrapassar o Jarbas, que atuou na década de 30, 40, e o Leônidas da Silva, um dos maiores jogadores brasileiros da primeira metade do século XX. Hoje o maior artilheiro do Flamengo é Zico, com 519 gols, seguido por Dida com 264, Henrique com 216 e Perillo e Romário, ambos com 204 gols marcados pelo mais querido. Meus amigos, e essas são as principais informações de hoje do nosso Mengão. Não se esqueça que amanhã, sábado, 29 de julho, o Flamengo entra em campo contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. A partida será às 21 horas, com transmissão do Sport TV. E vamos ficando por aqui. Se você ainda não deixou seu like, clique no botão abaixo. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos flamenguistas e todos também aqueles que odeiam o Flamengo, né? E não deixe de comentar aqui embaixo o que você achou deste vídeo, deste modelo que a gente está trazendo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos a qualquer momento aqui no YouTube. Aquele abraço. Tchau, tchau.